Olá, irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre o ancião de dias, que está em Daniel capítulo 7. É muito importante a gente compreender os contextos nos quais esse ancião de dias ele vai aparecer. E ele vai se apresentar por 3 vezes em Daniel 7, porque ora ele vai ser apresentado como pai, ora ele vai ser apresentado como filho. Se você quiser entender sobre este assunto, eu peço para você permanecer então até o final. Então, vamos por isso. É preciso a gente identificar certinho o contexto no qual o ancião de dias ele vai se apresentar. Vai ser por 3 vezes. A primeira vez que ele vai se apresentar é no contexto do quarto animal. E a gente sabe que o quarto animal está falando também das pernas da estátua do capítulo 2. Então são 2 pernas e ela vai até os pés e dos pés chega até os 10 dedos, misturados com barro e ferro. Então no contexto do animal terrível, não é só Roma. A gente entende que é primeiramente Roma por causa do contexto da perna, de uma perna. Mas Roma se dividiu no contexto do Império Bizantino, que é Constantinopla lá na Turquia. Então o reino foi dividido e expandido para Turquia, que é Constantinopla. Então, ele não para por aí. Então as pernas, ela vem, alcança os pés e chega até nos dedos. No animal, no quarto animal, funciona da mesma forma. Tem o animal todo, que simbolicamente e no contexto histórico é Roma, porém ele avança para os 10 chifres. Ele tem 10 chifres e depois sobe um pequeno. Então, nesta primeira parte, a gente vai ver o ancião de dias aparecendo. Só que notem que ele vai aparecer no contexto dos 10 chifres e daquele pequeno que sobe entre os 10 e abate a 3 reis. Então, esse é o contexto da primeira vez que o ancião de dias é mencionado. Essa primeira parte que ele vai ser mencionado vai ser conectado com a última parte, porque um contexto vai complementar o terceiro contexto, que vai ser o mesmo contexto do tempo do fim, quando o Senhor Jesus ele vier fazer justiça aos santos e destruir este animal terrível e tirar o domínio dos outros animais, daqueles 3 animais restantes. Eles não serão totalmente destruídos, eles perderão o domínio, e sim será estabelecido o reino eterno. Então, o primeiro contexto no qual o ancião de dias vai se aparecer, vai ser o mesmo do terceiro contexto, ficando o contexto 2, a parte do meio, diferente, aonde que vai aparecer também o ancião de dias. Esse contexto primeiro, ele é o contexto de grande tribulação, aonde que este animal terrível, que no tempo histórico foi o Império Romano, que também perseguiu os cristãos, perseguiu o povo santo, ele vai se estender até que esse chifre pequeno, ele sobe entre os 10. Aí sim, quando ele começa a fazer guerra, quando ele começar a fazer guerra tanto contra o seu próprio povo, em 3 reis que serão abatidos, e também contra o povo santo, contra a igreja, aí sim, o ancião de dias, ele vem dos céus para a terra fazer justiça. E se levantam tronos, se erguem-se tronos e abrem-se os livros. E esse contexto é o mesmo contexto de Apocalipse 20, no verso 4, quando se faz o julgamento lá, quando João ele vê aqueles decapitados que foram mortos pela besta, a besta do Apocalipse 13 e 17, do capítulo 11 também, aquela besta que sobe do abismo. Todos estes são o mesmo contexto. Agora, com esta introdução, a gente já pode ler os textos. Vamos ler a partir do verso 7. Daniel 7, a partir do verso 7, que vai ser o contexto do quarto animal, como eu falei para vocês, que vai dizer assim: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse animal terrível, que historicamente é Roma, com os 10 chifres, e esses 10 chifres já passa para o último império,
que vai governar a terra, que esse chifre pequeno, ele vai tomar o reino para si, ele vai reinar sobre esses 10 chifres e sobre muitas nações ao redor do mundo. Mas os 10 chifres são uma espécie de califado, de uma confederação, como se vocês já estão alinhados com o último império, a mais ou menos as nações que vão fazer parte deste último império, sendo elas, na sua maior parte, nações islâmicas, para vocês que já estão familiarizados, então quando a gente fala de califado, que é o desejo maior dos muçulmanos, é trazer de volta o califado que já governou no Império Otomano há uns tempos para trás. Então, quando tem esses 10 chifres e esse chifre pequeno ele sobe, dentre esses 10, quer dizer que a gente já está no contexto do fim e não mais no contexto histórico. O Senhor está querendo mostrar aqui um contexto para o tempo do fim. Porque no capítulo 8, o anjo Gabriel ele fala para Daniel que esses contextos são para o tempo do fim. Essas profecias todas, que ele está falando dessa visão, qual visão? A visão do capítulo 2, que é a estátua, e a visão do capítulo 7. E no capítulo 8 tem também 2 animais, tem um bode e tem um carneiro. E ele muda as figuras desses animais para mudar também as revelações. O bode perseguindo o carneiro, para falar do bode sendo Esaú como tipologia do anticristo. Agora, continuando, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Lá em Apocalipse 13, Apocalipse 11, Apocalipse 17, os 10 chifres estão lá, na besta. Não quer dizer que eles foram arrancados. Aqui, a palavra, no caso, o sentido é subjugados. Eles foram, esse chifre pequeno que cresceu e ficou forte, mais robusto, ele subjugou esses 10. Este é o entendimento, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Tem muitas revelações aqui, quando fala olhos de homens, está falando também da parte tecnológica, das câmeras de vigilância, né? Este império aliado com a grande Babilônia, que é este sistema, todo esse sistema deste mundo, esses olhos são os olhos de vigilância, para vigiar os homens. Então tem essa parte da tecnologia, do 6G, que vai ser implementado também, para ficar tudo 6, né? 6, 6, 6. O 6G, o sexto dia, que é o dia de homem, e também tem o sexto milênio que a gente está. Então, o 666 fala de número de homem. Tudo isso a gente não dá para aprofundar, mas dá para a gente comentar, né? Fazer esses comentários entre parênteses aqui, para não ficar uma leitura muito pobre. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Agora chegou no contexto que a gente quer mostrar para vocês. Foram postos uns tronos. Então, no contexto da época de Roma, não teve esses tronos. Não teve. Você pode vasculhar a história. E o ancião de dias, olha para você ver, o ancião de dias se assentou. Então, essa parte aqui, irmãos, vai ficar bem claro para vocês. Essa parte não é quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus. Não é essa parte. Essa primeira parte é do tempo de fim, grande tribulação, e estende até o final da última semana. Quando findar a última semana, tem aqueles 1290 e 1335 dias, são estabelecidos tronos. É nesse período aqui que vão ser estabelecidos os tronos, tá bom? Olha para você ver. O ancião de dias, ele se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. Essa parte aqui está em Apocalipse 1. Aqui, ó. Essa parte aqui está em conexão com Apocalipse 1. Quando o Senhor ele volta para João através de visão, né? O Senhor vai entregar o Apocalipse e o livro do Apocalipse, que é o livrinho fechado de 7 selos, o Senhor vai entregar para João o livro da revelação, que é o Apocalipse. Então, essa parte aqui,
a gente está entendendo que é o Senhor Jesus. Apocalipse 1, verso 4. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. O Senhor está se mostrando para João como um ancião de dias, correto? É o Senhor Jesus se apresentando para João como um ancião de dias, como se fosse o próprio Pai. É isso que ele está mostrando, como se fosse o próprio Senhor Deus. Por isso que ele colocou aqui, ó, suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo. Aqui é o momento do julgamento para julgar, tirar o domínio, para consumir em fogo o animal terrível. É essa parte. Ó, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O Senhor Jesus vai estabelecer um tribunal para julgar tanto este animal terrível, para julgar as nações restantes que vão restarem no milênio, né, para adentrarem para o mundo vindouro, para o seu reino messiânico de 1000 anos literais na terra. Nações restantes advindas da onde? Advindas de quais reinos? Desses 3 animais, do leopardo, do urso e do leão. Simbolicamente, esses 3 animais que são impérios que governaram no mundo. Então, eles não foram destruídos, eles estão restando, nações restantes. O verso 11 e o 12 para complementar o que eu disse. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras. Essas insolentes palavras são palavras de arrogância, de atrevimento. É a palavra do Deus dele. Quando a gente vai para os profetas, a gente vê ele falando isso lá em Isaías 37, nos capítulos 36 e 37, basicamente. Aquele rei assírio, Senaqueribe, ele tem uma voz arrogante, ele afronta ao Deus do céu. E no contexto aqui ele está fazendo guerra contra a igreja, contra o povo de Deus. Correto? Então essa parte está entendida, né? Que a voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Esse chifre que ficou grande. Né? Quando fica grande, ele fica arrogante. Essa forma de falar que ele ficou grande é um sentido dele ficar soberbo, ensoberbecer, por causa da sua força, da sua glória, dessa majestade que ele vai alcançar. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então esse animal terrível, ele vai ser desfeito e lançado no lago de fogo. De acordo com Apocalipse 20, a partir do verso 4, quando João viu as almas dos decapitados que vão julgar esta besta lá de Apocalipse 13, correto? Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então eles vão restar nas nações, como nações restantes, vão adentrar para o milênio e vão ficar lá esses 1000 anos. Aqui coloca um prazo e um tempo, a gente sabe que é por 1000 anos literais, um milênio, para se cumprir o 7º dia da criação que Deus descansou nele. E vai ter descanso toda a terra, porque o diabo ele vai estar preso no Sheol, no mais profundo do Sheol. Agora, o segundo contexto que eu falei para vocês, do ancião de dias que vai aparecer, esse ancião de dias agora é o próprio Pai, é o Senhor Deus que vai estar lá nos céus dos céus, e nesse momento é o momento que o Senhor Jesus ele vai ser assunto aos céus. Lembra no comecinho de Atos dos Apóstolos? E também no final de cada evangelho, o Senhor Jesus está subindo com as nuvens dos céus. Esse momento, irmãos, é o momento exato dessa parte aqui, ó, dessa altura aqui de Daniel, no capítulo 7, a partir dos versos 13 e 14. Nessa parte aqui, o espectador, que é Daniel, que está vendo as visões, ele vai falar que está vindo com as nuvens dos céus, mas é perspectiva. Ele não está falando que esse Filho do Homem está vindo para a terra, e sim ele está indo para os céus a encontrar com o ancião de dias. Ele está indo para os céus
E os anjos fizeram ele chegar até o ancião de dias, até o trono. E lá ele vai sentar no trono, junto com o Pai. Olha que interessante, que tremendo. Esse contexto do meio, esse contexto 2 aqui do ancião de dias, ele é o Pai. E o Filho do Homem está chegando até ele. Agora, vamos continuar a leitura então. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, lembra? Perspectiva, ele não está vindo para a terra. Daniel está contemplando a visão e ele está vindo com as nuvens do céu, vindo com as nuvens para os céus. Correto? Olha para você, ó. Vinha com as nuvens do céu, um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Esse aqui é o pai, tá bom? No primeiro contexto, o ancião de dias era o filho. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, nessa terceira vez agora que vai aparecer o ancião de dias, o anjo Gabriel ele vai estar explicando para Daniel as questões dos animais. Ele vai explicar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí Daniel ele teve um desejo maior, porque chamou muito mais a atenção dele, o quarto animal. Por quê? Porque ele tem todas aquelas características terríveis, forte, era muito mais espantoso e feroz do que os outros três que apareceu antes. Então, por lógica, Daniel ele desejou mesmo conhecer a respeito deles, né, desse animal e por que ele estava fazendo guerra contra os santos. Ele viu isso, esse chifre, batalhar contra os santos e proferindo palavras contra o Altíssimo. Então aqui, a partir do verso 19, a gente pode continuar lendo. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Primeiramente Roma, né? Lembra? Roma, depois tem os 10 chifres e sobe o chifre pequeno. Os 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Diante daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu estava olhando e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha o verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Essa parte, essa terceira vez aqui, ó. Essa terceira vez que aparece o ancião de dias, ela é o mesmo contexto da primeira vez que aparece lá nos versos 7 em diante, que a gente começou a ler. Ó, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Aí vai ter aquela questão de tempos e metade de tempo, que vai mostrar a metade da última semana. Correto? Que, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, que é a palavra importunar, causar tristeza, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quais tempos? O Senhor, ele determinou, irmãos, uma semana. E nessa uma semana, que são 7 tempos, ele partiu ela, literalmente, ele dividiu ela no meio, ficando 3 anos e meio de um lado e 3 anos e meio do outro lado, que vai corresponder à grande tribulação. A primeira metade da semana, as testemunhas profetizarão e ninguém vai fazer mal contra elas. Aí, esse chifre pequeno aqui, ele sobe, começa a cessar o sacrifício contínuo.
Vocês sabiam que o sacrifício contínuo que vai ser cessado não é o de fazer sacrifícios no templo, com animais, sangue de animais, de carneiros, de bodes, de ovelhas, e nem queimar o incenso? Não será essa profanação de santuário e não será esse cessar de sacrifícios que vai ser o abominável da desolação vai estabelecer. Ele vai fazer isso com a igreja, com o povo santo de Deus. É o louvor a Deus, é a pregação do evangelho, é o culto e adoração a Deus, é todos aqueles ministérios que faziam lá no templo e também no tabernáculo, eles são convertidos espiritualmente, de forma espiritual, que agora a igreja faz isso. Nós fazemos esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Agora, olha como esse assunto aqui, desse contexto, está conectado com Apocalipse 20. É o mesmo evento, tá bom? Vamos lá em Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Irmãos, só uma informação. Quando João viu as almas dos decapitados, não significa que só nesse período aqui, do tempo do fim, que João viu aqueles que foram mortos pela besta, que está no tempo do fim. Ele não está falando de Roma, não, Roma já passou. Ele está falando do tempo do fim, é um momento de julgamento, porque foram estabelecidos os tronos. Prestem atenção, não significa que só eles que foram decapitados que estão no trono julgando, correto? Então, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Não quer dizer que é só estes que estão participando desse julgamento e que ressuscitaram. Diga-se de passagem aqui, é a parte que eles já ressuscitaram, a igreja está ressuscitada, o Senhor está estabelecendo o seu reino de justiça. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que acontece com os outros? Quem não foi digno, o que acontece? Os restantes dos mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual? As que participa dos 1000 anos e é rei e sacerdote com Cristo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então eu só quis estender um pouquinho até aqui, para não ficar uma leitura pobre, mas o contexto mesmo era somente aquele lá do capítulo 7 e esse do capítulo 20 aqui de Apocalipse. Então, irmãos, tem um estudo que eu quero fazer sobre o sacrifício contínuo sendo cessado. Então é isso, irmãos, o estudo de hoje fica por aqui. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo. Se vocês tiverem gostado, deixe o gostei. Se não tiverem inscrito, considere também se inscrever para que o YouTube possa enviar as notificações. E espero vocês no próximo estudo. Fiquem todos na paz do Senhor e Shalom!